Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto de hoje. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, na congregação Bom Jesus, e esse é o nosso culto de hoje. Pegue a sua Bíblia e aproveite, ouvindo a palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gracioso Deus, confesso diante de Ti todos os pecados que posso lembrar no meu coração e também aqueles que não consigo recordar. Sei que não tenho desculpa, estou perfeitamente convicto de merecer a condenação. No entanto, sinto tristeza por todos os pecados que cometi e por ser pecador, e por isso peço o Teu perdão. Mediante o Teu Filho Jesus Cristo, perdoa-me, renova-me. Amém. Deus, por meio da Sua palavra, garantiu o perdão de todos os pecados
a todos aqueles que nele confiam e a ele se voltam arrependidos. Tendo refletido e confessado o seu pecado diante de Deus junto conosco, eu anuncio para ti o perdão de Cristo. Vão em paz, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo de hoje é o salmo de número 85, do versículo 8 até o versículo 13. Salmo que diz: Eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o seu povo. Para nós, os que somos fiéis, ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para ele. O texto do Antigo Testamento encontramos no profeta Amós, capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 15. O Senhor me mostrou numa visão isto também. Ele estava perto de um muro construído direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse: Eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto construído fora de prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos, e eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois, Amazias disse a Amós: Fora daqui, seu profeta. Volte para a sua terra de Judá e ganhe a vida por lá, com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós respondeu: Não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. O texto do Evangelho para o culto de hoje encontramos em Marcos, capítulo 6, do versículo 14 até o versículo 29. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso, João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João, e quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião em que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galiléia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou.
Herodes e seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser, e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram e levaram o corpo dele e o sepultaram. Até aqui a leitura do Evangelho. Não importa o que aconteça, não importa o que virá, eu sei que Ele sempre sabe o caminho em que vou pisar. Seja dor, seja paixão, alegria ou depressão, em qualquer ponto da estrada eu sei que estou em suas mãos. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Não importa o que aconteça, não importa o que virá, eu sei que Ele sempre sabe o caminho em que vou pisar. Seja dor, seja paixão, alegria ou depressão, em qualquer ponto da estrada eu sei que estou em sua mão. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Pense nisso num instante, não importa o que acontecer, tudo está nas mãos dele, tudo você pode crer. Seja dor, seja paixão, alegria ou depressão, em qualquer ponto da estrada eu sei que estou em sua mão. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Preenche o ser, preenche o ser. O livro de Amós é escrito no Reino do Norte, chamado de Israel, depois da divisão das 12 tribos de Israel. O Reino do Norte foi o reino que
não ficou fiel à casa de Davi como rei. O rei na época de Amós era Jeroboão II, um rei que teve muito sucesso militar e financeiro, vamos dizer assim, por causa de como os ricos andavam, por causa do sucesso dos ricos em Israel, mas foi um dos piores reis da história de Israel, porque ele era um idólatra, ele adorava os deuses dos cananeus e ele levou Israel à idolatria. Ele foi um rei injusto, defendia sempre a causa dos ricos, em detrimento aos pobres, que eram sempre negligenciados. O livro de Amós é uma coletânea de algumas visões, de poemas e de sermões de um profeta chamado por Deus enquanto fazia uma outra função. O profeta Amós deixa muito claro que o grande chamado que Deus havia feito para Israel significava que Israel tinha também uma grande responsabilidade. E o descumprimento dessa grande responsabilidade traria também grandes consequências. Amós também expõe a hipocrisia religiosa de Israel, dizendo que Deus odeia o culto de Israel prestado naquele contexto. Imagina se Deus chega a esse ponto conosco, dizendo que odeia o nosso culto. Deus vai dizer por meio de Amós que um verdadeiro relacionamento com Ele transforma o relacionamento entre as pessoas. Então Amós vai colocar diante do povo de Deus um conceito de justiça que descreve a justiça, dizendo que justiça é justamente, pode ser encontrada nas ações que corrigem a injustiça. Adorar deuses falsos sempre leva, no livro de Amós, à injustiça, porque esses deuses não exigem que seus adoradores ajam com justiça, como faz o Deus de Israel. Aliás, os próprios deuses cananeus eram imorais, e porque Israel havia rejeitado os profetas, o Senhor viria. E o Senhor traria um dia especial, que seria um dia terrível, um dia de punição, o dia de justiça. Israel vivia em instabilidade econômica e havia grande contraste entre a vida dos ricos e a vida dos pobres. Os ricos ficavam cada vez mais ricos às custas dos pobres. Os sacerdotes estavam super ocupados. O dinheiro, e especialmente a riqueza, era entendida pelo povo de Israel como a aprovação de Deus. Se nós ricos estamos então enriquecendo, isso significa que está tudo certo na nossa relação entre nós e Deus. O culto do povo de Israel não tinha nada a ver com a rotina diária do povo. O rico ia para o santuário e trazia o seu sacrifício no sábado, mas roubava e subornava e oprimia o pobre no domingo. Os aspectos vertical e horizontal da vida religiosa estavam completamente desassociados. Eles não percebiam que a verdadeira adoração se expressa em uma conduta condizente por parte do adorador. Um correto relacionamento com Deus gera um correto relacionamento com o próximo. O culto a Deus vai além da bênção, para dentro das atividades da semana, no relacionamento com o próximo. O quadro que o Amós pinta diante de nós é que, superficialmente, a vida do povo de Israel era uma vida bonita, florida, enfeitada, mas era podre no seu interior. E Deus, por meio do profeta Amós, estava dizendo: chega, eu não posso ser subornado. Muitas coisas mudaram desde o tempo de Amós, muitas permanecem iguais. Deus e a vontade de Deus para o relacionamento entre Ele e o seu povo permanecem a mesma. Deus continua sendo o mesmo e Ele continua querendo que o nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento dedicado e um relacionamento baseado na sua vontade, vontade que Ele revela na sua palavra. A mesma mensagem que Deus envia a Amós para que ele pregasse a Israel 700 anos antes de Cristo é verdade também para você e para mim no século 21.
Deus continua chamando, Deus continua ansioso por uma mudança. Deus continua querendo que o seu povo olhe para si mesmo e se arrependa dos seus pecados e mude. Nos nossos dias, como nos dias de Amós, o povo de Deus precisa mudar. Continuar onde nós estamos, no nosso pecado, não resolve nosso problema e vai nos trazer a perdição e a condenação. No tempo de Amós, vidas pecaminosas precisaram mudar. E aí então, e é por isso que Deus traz a visão do prumo por meio de Amós. Deus deu a Amós essa visão, mostrando o próprio Deus de pé de um lado de uma parede com um prumo na mão. Para que serve um prumo? Ele serve como medida que testa se algo está dentro do padrão ou não. E quais são os resultados? Os resultados para o povo de Israel não são bons. O povo de Deus não está alinhado com a vontade de Deus, apesar da aparência. Apesar de que o povo pensava que estava tudo certo. Em nossos dias, vidas pecaminosas continuam precisando mudar. Essa continua sendo uma necessidade. Muitas coisas mudaram desde o 8º século antes de Cristo, mas a lei de Deus, a vontade de Deus não mudou. O ser humano também não mudou e o pecado também não mudou. Por isso Deus usa com você e comigo o mesmo prumo que usou com Israel. E um bom exemplo disso é quando a gente olha, por exemplo, para os 10 mandamentos. Deus revela a sua vontade nos mandamentos. Os mandamentos nos mostram que você e eu, sem dúvida, estamos fora do prumo. Pensa, por exemplo, na sua falta de dedicação a Deus, no mau uso do nome de Deus, no desrespeito às autoridades, na sua cobiça. Isso se aplica a você e a mim, e a cada pessoa deste mundo, e a consequência permanece, como aconteceu com Israel. Ainda hoje, como nos dias de Amós, recusar a mudança trará consequência. Se nós permanecermos no nosso pecado, seremos destruídos, seremos condenados eternamente a um sofrimento. Nos tempos de Amós, Deus disse que iria punir todos aqueles que se recusassem a deixar para trás os seus pecados. Amós proclamou o julgamento de Deus como resultado dos pecados do seu povo. Ele deixou muito claro que o pecado, ser acusado pelo prumo de Deus, tem consequências terríveis. E essas consequências não são temporais, não terminam com o tempo, elas são eternas. Por isso, que bom que Deus nos avisa por meio da sua palavra. Amós fez esse anúncio numa cidade chamada Betel, que era uma cidade em que o reino de Israel tinha construído o seu principal templo. Esse templo, esse lugar, essa cidade, deveria ser o local onde o povo e os sacerdotes entenderiam exatamente o que o profeta de Deus estava dizendo. Era como alguém trazendo o recado de Deus para a igreja hoje. Ainda hoje, Deus continua punindo aqueles que se recusam a mudar suas vidas pecaminosas. Ainda hoje, como nos dias de Amós, muitos vão continuar rejeitando o chamado de Deus à mudança, como acontece com o sacerdote Amazias e com o rei Jeroboão II. Para voltar até Judá, como Amazias ordena que o profeta Amós faça, o profeta teria que parar de profetizar o que o Deus estava mandando ele profetizar ali em Betel. O profeta não ouve Amazias. O sacerdote pensa que podia evitar as consequências do pecado simplesmente fazendo com que o profeta Amós parasse de profetizar em Betel. Só que isso não ajuda em nada. Calar o profeta, o mensageiro de Deus, não nos ajuda no nosso pecado. Hoje, muitos ainda continuam rejeitando o chamado de Deus à mudança, ao arrependimento.
Esse tipo de ódio pode ser demonstrado como um mensageiro apenas de forma hostil, como faz o Amazias, ou de forma violenta, como faz Herodes contra João Batista no texto do Evangelho que nós lemos hoje. Mas ainda hoje, tanto quanto nos dias de Amós, uma mudança no coração do ser humano muda tudo. No tempo de Amós, uma mudança no coração do povo e de cada cidadão do povo podia fazer com que a condenação de Deus se transformasse em perdão. Amós explica que não era a ideia de Deus destruir o povo, e que não tinha sido ideia sua, de Amós, vir até Betel para chamar o povo ao arrependimento. Amós havia vivido a sua vida como pastor, cuidando de rebanhos e cuidando de figueiras. No versículo 14 ele vai dizer: eu não sou um profeta por profissão, eu sou um pastor que cuida de rebanhos. No entanto, desde que Deus chama Amós para profetizar, não dá mais para dizer que ele não é profeta. Amazias dá a entender que profetizar era apenas uma profissão. Faça a sua função, agora que você já fez a sua função, pode voltar para ajudar. E Amós responde que aquilo que ele estava proclamando, ele estava fazendo porque Deus havia ordenado. Ele não era a fonte de mensagem nenhuma, ele era apenas um meio. Ele estava proclamando não uma mensagem que ele queria proclamar, mas a mensagem que Deus havia ordenado que ele proclamasse. No entanto, Deus chama Amós a largar suas funções e a profetizar no reino de Israel. Por quê? Uma vocação é algo que Deus chamou você para fazer. Você é filho ou filha, você é irmão ou irmã, você é estudante, porque Deus colocou você nessa função, porque Deus chamou você para cumprir essa função. E Deus precisa que você seja o melhor filho, a melhor filha, o melhor irmão ou irmã, o melhor estudante que você puder ser. Porque é isso que os cristãos fazem. Eles fazem o melhor daquilo que são capazes de fazer, onde quer que Deus os tenha colocado. Veja, tudo o que você faz, onde quer que você esteja, é uma chance para mostrar às pessoas o que Deus tem feito para você e através de você. Deus fez de você seu povo, enviando o seu Filho para morrer na cruz, para perdoar os seus pecados. Por isso, você é um filho de Deus e você agora é um representante de Deus. É possível que Deus dê a você também uma vocação diferente. Você pode se tornar um marido, ou uma esposa, um fazendeiro, ou um policial, ou um piloto de avião, ou talvez um pastor, ou um diácono, alguém que serve na igreja, uma liderança na igreja. Mas veja, o que quer que você faça, você deve fazer da melhor forma possível, da maneira mais dedicada possível, conhecendo o Deus que colocou você ali. E Ele estará com você, enquanto você serve os outros, fazendo tudo aquilo que você fizer. O Senhor não deseja punir o seu povo, o Senhor não deseja condenar ninguém, não quer que ninguém vá para o inferno. Por isso Deus envia o profeta Amós para declarar o julgamento de todo o povo de Israel, que teria que mudar o seu coração e se converter dos seus pecados de volta para Deus, em fé, para que isso não acontecesse. E Deus promete perdoar o seu povo. Deus promete perdoar você. Deus é aquele que reconstrói, que reergue o seu povo do nada, que estava desviado, povo que estava torto por não seguir mais os ensinamentos da palavra de Deus. Ainda hoje, uma mudança de coração continua fazendo com que a condenação de Deus se torne perdão para você. E é isso que Ele quer para a sua vida. Por isso, Ele continua a chamar pastores e cristãos para testemunhar sua fé nesse mundo e testemunhando a sua fé para chamar pecadores ao arrependimento e para trazer a esses pecadores arrependidos o perdão e para fortalecer a fé uns dos outros. Apenas quando você, como o povo de Israel, recusar a admitir que é pequeno diante de Deus e que a condenação de Deus se torna final e fatal. Por isso,
Deus continua enviando proclamadores da sua palavra hoje. Pessoas que continuam se alegrando quando um pecador se arrepende, de modo que podem também proclamar a ele: Deus perdoou todos os teus pecados por causa de Cristo. Deus continua enviando mensageiros que continuam se alegrando em proclamar esse mesmo evangelho por meio do batismo, por meio da Santa Ceia, por meio do anúncio do perdão dos pecados. Você não terá o mesmo fim de Israel, que precisou ser levado para o exílio. Sabe por quê? Porque Jesus já sofreu este exílio quando foi deixado na cruz pelo Pai. Você não precisa se preocupar, você está perdoado. E isso, meus queridos irmãos, isso nunca vai mudar. Deus vai continuar sempre desejando que você seja perdoado. E por isso Ele vai continuar agindo para levar você ao arrependimento e para continuar trazendo para você o perdão e a salvação que Jesus conquistou para você. Que Deus abençoe essas palavras no teu coração. Amém. Queridos irmãos em Cristo, normalmente neste momento do culto nós cantamos um hino e recolhemos as ofertas daqueles que se preparam para ofertar nos nossos cultos presenciais. Não estamos reunidos presencialmente, mas convidamos a todos vocês para refletirem a respeito daquilo que Deus orienta na sua palavra, tendo em vista as bênçãos materiais com as quais Deus nos abençoa. No culto, nós costumamos levantar, sentar, nós caminhamos a Santa Ceia, nós caminhamos até o prato de oferta. Esse não é um programa de exercícios, mas nós usamos o nosso corpo no culto. Assim também, o cristianismo não é um programa de finanças, não é um investimento, mas envolve também as nossas finanças. A vida cristã como um todo é envolvida na nossa fé, também o nosso bolso, também a nossa carteira. Isso é o que Deus orienta, tendo em vista as nossas finanças e as bênçãos materiais com as quais Ele nos cobre. Estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar
com alegria em nossos corações e com ações de graças em nossos lábios. Louvamos o teu glorioso nome, Senhor, Pai eterno. Aceita a nossa gratidão por nos guardares sob a tua proteção e por cuidares todas as criaturas, especialmente nós, teus filhos. Pedimos que ouça as nossas orações para que nós chegamos a ti em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Mediador. Quando nós ouvimos a tua palavra, entendemos o quão negligente temos sido, por isso pedimos perdoa-nos, Senhor, por amor de Jesus. Ajuda-nos a corrigir a nossa vida, para que cada vez mais esteja essa vida em harmonia com a tua vontade. Capacita-nos também para que nós tenhamos espírito de brandura, que possamos ajudar nossos irmãos que se desviaram de ti e da tua igreja. Queremos também enxergar as necessidades e as aflições dos nossos semelhantes, para que possamos agir em favor deles, ajudando-os a superarem as suas dificuldades. Sabemos que existem muitas pessoas prontas para ouvir o Evangelho, por isso dá-nos oportunidade, vontade e decisão de testemunharmos a essas pessoas. Dá à tua igreja mais trabalhadores para que possam semear a tua palavra, a fim de que muitos sejam salvos pela graça de Cristo. Ajuda-nos a não cansarmos de fazer o bem. Fortalece-nos para que possamos fazer o bem a todas as pessoas que necessitam de nós. Concede cura aos doentes, conforto aos solitários, coragem aos desanimados e alegria aos entristecidos. Abençoa nossa pátria, faze com que todos possam se voltar a ti e busquem a verdadeira sabedoria e a compreensão da tua vontade. Que todos, autoridades e povo, se dediquem em servir a todas as pessoas, evitando a injustiça, a corrupção, a imoralidade e a idolatria. Acima de tudo, abençoa o trabalho da tua igreja no nosso país, para que possa levar a mensagem salvadora ao povo e que muitos sejam levados à fé mediante a ação do teu Espírito Santo. Usa-nos como teus instrumentos nesta obra de evangelização. Ouve-nos, não por causa do nosso mérito, mas unicamente por causa da tua misericórdia e do teu amor, revelados a nós em Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final desse culto, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Lembramos que temos os avisos das programações dessa semana na descrição desse vídeo. Agradecemos a equipe que trabalhou para colocar esse vídeo no ar. Incentivamos que você possa se inscrever no nosso canal no YouTube, na nossa página do Face. Você possa curtir, compartilhar, comentar esse vídeo e assim fazer com que a palavra de Deus alcance mais pessoas por meio de você. Até a próxima. Tchau, tchau. Ao bondoso Deus que nos criou.
Espírito